Engenharia Eletrotécnica e coordeno as atividades e eventos do nosso colégio, pelo que vou tentar moderar da melhor forma esta sessão. Espero corresponder às vossas expectativas. Passo a palavra aqui ao meu colega, engenheiro Mário de Almeida, engenheiro eletrotécnico e coordenador do nosso colégio. Mário, tens a palavra, podes começar. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu chamo Mário de Almeida e sou coordenador do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. O som está desativado. Okay. Boa tarde a todos, peço desculpa. Penso que estão a ouvir bem. Eu chamo Mário de Almeida, sou coordenador do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, o qual tem vindo a realizar e a planear continuamente diversas atividades que pensamos são do interesse dos colegas eletrotécnicos. Em primeiro lugar, eu pretendia situar o tema escolhido para esta sessão, começando por dizer que as instalações elétricas têm vindo a evoluir nos últimos anos para responder a desafios na procura intensa de energia elétrica, mas também de garantir maior segurança, nomeadamente no que toca às consequências das descargas atmosféricas, que, como todos sabemos, são responsáveis por incêndios e morte de pessoas e animais. O Colégio Eletrotécnico tem vindo a trabalhar não no sentido de promover o debate e a discussão de temas que interessam essencialmente aos profissionais da engenharia eletrotécnica, mas em particular àqueles que desenvolvem projeto e coordenam obras e instalações especiais. É, de facto, uma exigência para todos nós estarmos devidamente informados e enquadrados no regime legal que regula estas atividades, e em particular às últimas edições regulamentares e obrigações que temos todos para o exercício desta profissão, e em particular a exigência de termos uma habilitação especial para a execução de instalações de descargas atmosféricas. Bom, não vou alongar mais, queria realmente desejar com esta sessão um maior interesse no conhecimento de questões ligadas à parte do projeto destas instalações especiais e em particular desta segurança, e por isso, Anabela, passo-te aqui a palavra para dar então continuidade a esta sessão, que espero que seja do interesse de todos e que corra bem para todos, e obrigado também aos nossos oradores que vão fazer aqui um trabalho, digamos, de grande interesse para todos nós. Muito obrigado. Anabela. Muito obrigada, Mário. Vamos iniciar... Já está a ser resolvido o problema técnico. Obrigada, Mário. Vamos iniciar a sessão com a nota técnica 29, objetivo e aplicação, que teremos como nossos oradores a engenheira Eliana Ferreira e Filipe Mariquito, ambos da Autoridade Nacional de Proteção Civil. São nossos colegas, engenheiros eletrotécnicos, ambos projetistas de especialidade de eletricidade e TED e gás natural, desempenham funções de técnico superior de segurança contra incêndios no comando, no Subregional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, no caso da engenheira Liliana Ferreira, e no Alentejo, no caso do engenheiro Filipe Mariquito. Ambos são coautores das notas técnicas número 23 e 29 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que serão aqui abordados a parte dos para-raios e das descargas atmosféricas. Pelo que eu passo aqui a palavra à colega Liliana Ferreira, que poderá iniciar este painel sobre a nota técnica 29. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Coordenador do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da Região do Norte, Engenheiro Mário Almeida, Engenheira Anabela Ferreira, meus excelentíssimos senhores e senhores, caros colegas, começo por agradecer em nome da ANEPC o tão honroso convite para estarmos hoje aqui presentes nesta sessão técnica acerca de para-raios. Eu vou começar a tentar partilhar então aqui a minha apresentação. Espero que estejam todos a ver. Espero que já estejam a ver a apresentação. Estamos a ver. Sim, sim. Obrigada. Pronto, a nota técnica 29 surgiu recentemente no passado dia 13 de outubro de 2022, a ANEPC publicou
a nota técnica 29 para raios, que foi produzida no âmbito do regime da segurança contra incêndios em edifícios. Eu vou-vos falar sobre o objetivo e a aplicação desta nota técnica, as fases específicas para a instalação de proteção e prevenção, e vamos fazer aqui uma pequena análise de quadros que estão inseridos na nota técnica. Portanto, esta nota técnica 29 visa estabelecer critérios técnicos relativamente à disposição regulamentar para cumprimento do nosso artigo 191 do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios. Ou seja, o nosso artigo 191 do nosso Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios estabelece a obrigatoriedade da instalação de para-raios de edifícios, mas não estabelecia os critérios necessários para essa atribuição da obrigatoriedade da instalação. E então a nota técnica 29 veio com esse objetivo, visar e estabelecer esses critérios para cumprimento desta disposição legal. Por sua vez, a nota técnica também vem descrever os vários tipos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas do SPDA e as suas características específicas. Quanto à sua aplicação, é no projeto de segurança contra incêndios que se deve definir o cumprimento das obrigações de instalar um SPDA, um sistema de proteção de descargas atmosféricas. E essas prescrições estão inseridas dentro da nota técnica nos quadros. Esses quadros estão dispostos de 1 a 10, de acordo com o seu nível de proteção, que vai de 1 a 4, sendo 1 o valor máximo de proteção do nosso SPDA e o nível 4 o menor nível de proteção do SPDA. Por sua vez, é o projeto de especialidade eletrotécnica que desenvolve o projeto do SPDA, ou seja, é o engenheiro eletrotécnico que vai elaborar o cálculo do ARDA, ou seja, da análise de risco de descargas atmosféricas, que por sua vez, ele ao fazer o cálculo do ARDA vai transmitir esse valor, o cálculo lhe é transmitido, que é calculado, é o engenheiro eletrotécnico que tem competências para fazer esse cálculo e vai transmiti-lo ao técnico que irá desenvolver então o projeto de segurança contra risco de incêndio. Ao desenvolver esse projeto, há prescrições dessas obrigações são obtidas nos tais quadros, que eu farei aqui mais ao fim da apresentação, uma breve análise num desses quadros. Esse quadro vai de 1 a 10, e, como eu falei, e o método de ARDA está, que é o método de análise de risco, consta no nosso anexo A.3 e A.4. Seguindo. Relativamente ao nosso SPDA, o sistema de proteção de descargas atmosféricas vai ser composto por dois sistemas, que é o SPDA externo ao edifício e o SPDA-I, que é a proteção interna do edifício. Ou seja, o SPDA-E, o que é que visa? Visa captar as descargas atmosféricas e fazê-las fluir as correntes elétricas em direção à Terra. O SPDA-I visa proteger os equipamentos, os bens, as pessoas contra as subtensões conduzidas, sendo elas conduzidas ou sendo elas induzidas. No fundo, nós vamos ter um SPDA caracterizado pelo seu nível de proteção, não é? De 1 a 4, como eu referi, que sendo 1 maior eficácia e sendo o nível 4 o valor do SPDA com menor eficácia. Para definir esse nível de proteção do SPDA, como eu já referi e torno a referir, temos que calcular o nosso ARDA, o Análise de Risco de Descargas Atmosféricas. Para fazer o cálculo do ARDA é utilizado dois métodos. O método de avaliação de acordo com a norma 62305.2, que vai constar no nosso anexo A.3, e um método simplificado, ou pelo método simplificado, através do anexo A.4. Esta análise de risco, o nosso colega que está aqui, o engenheiro Yannick, que vai estar na apresentação a seguir ao meu colega Jean Mariquito, vai falar um bocadinho sobre esta análise de avaliação de risco, porque isto é alguma coisa muito concisa e precisávamos mais tempo. Nesta sessão técnica não vai nos dar muito tempo para estar a explicar a forma como fazer, mas está tudo explicado a nível nos anexos A.3 e A.4, e o nosso colega mais à frente irá referir esta parte da análise de risco. As fases relativamente aos quadros. Na nossa nota técnica nós temos quadros,
de 1 a 10, em função da classificação do edifício e da sua utilização tipo e da categoria de risco da instalação. Ou seja, os quadros são uns quadros simplificados que vos ajuda a interpretá-los e saber de uma forma mais direta se existe a necessidade de a obrigatoriedade da instalação do ARDA ou não, do SPDA ou não, e a obrigatoriedade de fazer o cálculo do ARDA ou não. Nós a seguir vou-vos dar essa simplificação. Temos aqui um quadro da utilização do tipo 1, habitacional, em que nós temos aqui, na parte esquerda, as categorias de riscos de instalação, que vai de 1 a 4, e temos aqui a definição do SPDA, ou seja, nestas colunas tem o ARDA, que é a análise de riscos de descargas atmosféricas, se é obrigatório ou não a colocação do ARDA, e o nível de proteção de referência, ou seja, se existe ou não a obrigatoriedade da instalação do SPDA. Aqui na coluna do lado direito, a periodicidade da manutenção, se existe ou não a periodicidade de manutenção do nossos sistemas de proteção de descargas atmosféricas. Relativamente aqui à primeira categoria de risco, nós não vamos ter análise de risco obrigatória e, por sua vez, não existe necessidade da instalação do nosso SPDA. Contudo, aqui, na segunda categoria de risco, o ARDA passa a ser obrigatório, mas aqui o SPDA, a instalação não é obrigatória. E vocês podem nos questionar com a seguinte questão. Então, porque é que nós temos que apresentar o ARDA, a análise de risco de descargas atmosféricas, se aqui no nosso quadro indica-nos logo que não há necessidade da sua instalação? Sim, existe a obrigatoriedade sempre de apresentar o ARDA, a partir daqui, no caso da utilização do tipo 1, a partir da segunda categoria isto porquê? Caso o nível de risco apresentado pelo cálculo do ARDA for superior ou apresentado aqui no nível de proteção de referência nos quadros, o que é válido é sempre o nível de proteção apresentado através do ARDA. Se o ARDA apresentar um valor superior de proteção ao indicado aqui, é sempre o do ARDA que é válido. Daí a necessidade, então, de apresentar, a partir da segunda categoria de risco, a apresentação do cálculo do ARDA. Relativamente aqui à terceira e quarta, aqui já não há dúvidas, apresenta os lotes. Isto é um nível de proteção de referência. Atenção, estes valores, na terceira e quarta, temos aqui um nível de proteção de referência, que é o nível 4. Neste caso, é o nível mínimo. Já vos falei que vai de 1 a 4, sendo 1 o nível mínimo, máximo de referência, e o 4 o nível de proteção mínimo de referência. Relativamente à periodicidade da manutenção, relativamente à primeira e segunda categoria de risco, não carece de periodicidade de manutenção, mas no que diz respeito aqui à terceira e quarta, ao nível 4, que aqui refere-se ao nível 3 e 4, em cada 2 anos existe a necessidade da manutenção, em cada 2 em 2 anos, da periodicidade da manutenção ao nível do nosso sistema para raios. Eu vou trago-vos aqui outro quadro, que é da utilização do tipo 4 e do tipo 5 hospitalares. Vamos tentar interpretá-lo, a forma é a mesma, temos a coluna da esquerda as categorias de risco de instalação, e temos aqui a definição do nosso SPDA. Aqui, em todas as categorias de risco, o ARDA, a apresentação do cálculo do ARDA é obrigatório, embora aqui na primeira categoria de risco aqui indica-nos que não há necessidade da instalação, não é obrigatória a instalação do sistema para raios, isso caso o ARDA não o indicar, no cálculo do ARDA não o indicar. Pronto. Quando o edifício é coberto por 2 quadros diferentes, que isso pode acontecer, com exigências diferentes relativa à instalação do SPDA, será sempre utilizada a situação mais exigente. Em suma, o que é necessário reter nisto tudo? É se o nível de risco calculado for superior ao nível de risco apresentado nos quadros 1 a 10, o nível de proteção a considerar será sempre o do cálculo do risco. E no caso do ARDA, se fizerem um cálculo do ARDA e se indicar valores de proteção inferiores, esses podem ser aplicados se devidamente justificados com um documento demonstrativo para a utilização dos cálculos.
Pronto, em suma, eu fiz aqui um breve resumo desta parte. Se houver dúvidas, eu estarei disponível mais à frente para esclarecer. Eu vou passar a palavra ao meu colega engenheiro Mariquito e vou interromper aqui o partilhado. Boa tarde, vocês me estão a ouvir e estão a ver em condições. Meu nome é Filipe Mariquito. Queria agradecer o convite que fizeram para estar aqui presente e vou-vos falar sobre o que é que deve constar no projeto, o que é que nós vamos analisar, o que é que vamos verificar em vistoria, nas inspeções e quem é que tem que estar credenciado pela autoridade para poder trabalhar nesta área, digamos assim. Então, em fase de projeto, como a colega já falou, temos que o projetista de segurança contra incêndios, como já acontece com outros equipamentos de segurança, vai fornecer informação ao engenheiro eletrotécnico que irá realizar o ARDA e depois irá desenvolver o projeto, todo o projeto técnico na especialidade de eletrotecnia e há de ter que transmitir ao projetista de segurança esse ARDA que vai para nós podermos analisar o seu resultado da obrigação de se instalar o SPDA. Este SPDA, como já foi referido, é constituído pelo para-raios e pelos descarregadores de subtensões. São sempre estes dois equipamentos que têm que estar associados. Vamos avaliar o nível de proteção que foi calculado, isso está dentro dos parâmetros que estão pré-definidos nos quadros anteriormente falados, e em função desse nível de proteção, assim, deve vir também mencionado qual é a periodicidade das verificações visuais e da manutenção completa. Em termos de vistoria, quando ela for realizada, iremos verificar se o sistema SPDA foi instalado, se está de acordo com o que foi previsto em projeto de segurança e em princípio no projeto de eletrotecnia. Vamos verificar qual é o tipo de para-raios que foi instalado. Para a segurança contra incêndios não é relevante se é o Franklin, se é a malha de Faraday. O que é importante é o nível de proteção que tem que estar adequado de acordo com o que foi inicialmente projetado. Se forem instalados os carregadores de subtensões e os respectivos níveis de proteção. E depois há de ser feita a visita ao estabelecimento que iremos conferir esta instalação. E depois é o que já é normal fazer noutras situações, que é a verificação dos termos de responsabilidade dos diretores de obra ou do diretor de fiscalização, dos instaladores e se os intervenientes nesta instalação estão credenciados pela ANPC. Em termos de inspeção regular ou extraordinária, de referir aqui que a instalação do SPDA só poderá ser considerada após a data da publicação da nota técnica. O que é que isto quer dizer? Que todos os projetos que deram entrada na entidade licenciadora após essa data
já devem cumprir com a instalação do SPDA. O que está para trás, podemos recomendar que façam as análises de risco e que melhorem as instalações. Mas não podemos exigir, porque não havia critérios à data em que foram construídos. Vamos verificar o registro de segurança para conferir que as manutenções e as verificações visuais foram efetuadas de acordo com o que estava prescrito em projeto e nas medidas de autoproteção. Em termos de medidas de autoproteção, se fizer umas medidas agora, depois da data de publicação da data técnica e detectarem que não foi instalado o SPDA ou que tem alguma irregularidade, o correto será proporem medidas de autoproteção adicionais, como já acontece com outros sistemas de segurança. Iremos verificar também o registro dos intervenientes na ANPC, quer da instalação, caso sejam coisas que tenham sido instaladas recentemente, ou alguma coisa que tenha danificado e tenha que fazer novas instalações, e das respectivas manutenções, para além da verificação que iremos fazer ao estabelecimento. Em termos de credenciação, isto está ao abrigo da Portaria 773, na sua atual redação, que é a Portaria 208 de 2020, que indica que quem comercializa, instala e faça a manutenção tem que estar registado na autoridade, tem que ter formação nesta área. Temos isso tudo publicado no nosso site. Em relação à comercialização, como o para-raios é constituído por vários equipamentos, desde barras de cobre, cabos de cobre, braçadeiras, parafusos, etc., não faz sentido obrigar a quem venda um parafuso ou uma barra de cobre tenha que estar inscrito na autoridade para poder vender esse equipamento, só porque pode ser utilizado num para-raios. Então, apenas ficou definido que só tem que estar inscrito na autoridade quem comercializa os equipamentos específicos para a utilização em para-raios. Isso será o capture ionizante, que é específico. Se for um Franklin, que ele pode ser uma vara ao alto, assim, numa versão muito resumida, um ferro alto, portanto, não faz sentido esse ser, mas o ionizante é específico para este sistema. O contador de descargas também é específico, e o sistema de detecção precoce de trovoadas, que também só é utilizado para esta finalidade. Pronto, e tem a ver também com quem instala e quem faz a manutenção. Aqui queria mencionar também que isto aplica-se às utilizações tipo, aos edifícios em que estejam abrangidos pelo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios. É que é obrigatória a inscrição na autoridade para poder fazer a comercialização, a instalação e a manutenção. Todos os edifícios que saiam fora deste regime jurídico, não há essa obrigatoriedade. E pronto, que por mim está. Era isto que vos queria dizer. Depois estou disponível para questões no fim.
Muito obrigada, engenheiro Filipe Mariquito e engenheira Liliana Ferreira, que tentaram resumir da melhor forma possível esta nota técnica. Agora já me conseguem. Não sei se me conseguiram ouvir. Agradeço ao engenheiro Filipe Mariquito e a engenheira Liliana Ferreira, que tentaram resumir da melhor forma esta nota técnica e destacaram aqui os pontos principais. Vamos avançar com o engenheiro Yánico Pedrosa, licenciado em Engenharia Eletrotécnica, gestor da Unidade de Negócios da empresa Infocontrol Eletrónica e Automação e especialista em formações no âmbito de segurança contra incêndios em edifícios, em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, rede de terras e descarregadores de sobretensões. Vai abordar aqui o sistema de proteções contra descargas atmosféricas, os requisitos gerais e a rede de terras dedicadas a para-raios, requisitos e materiais. Colega, podem iniciar a sua apresentação. Antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer aqui ao Colégio de Engenheiros o convite para estar presente aqui hoje e espero que a informação que eu traga dentro do tempo que temos para transmitir que seja esclarecedor e estaremos depois, obviamente, disponíveis para esclarecer qualquer questão que possa surgir. Compartilhar o ecrã. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver. Agora sim. Em modo apresentação? Ainda não. Ok. Está bom. Gostaria por iniciar aqui a apresentação do tema por conceitos introdutórios que considero relevantes, de forma resumida, explicando como é que se forma uma descarga atmosférica. As nuvens são maioritariamente constituídas por gotículas de água e vapores de água, e com a movimentação das nuvens para partes superiores da atmosfera, com a variação da temperatura, temos a alteração da composição da nuvem, neste caso das partículas de vapor de água passam para gotículas de água e as gotículas passam para cristais de gelo, ficando eletricamente carregadas, como vemos aqui na imagem. Okay? Com esta distribuição de cargas, com a nuvem a ficar carregada eletricamente, tipicamente temos esta distribuição de cargas negativas na base da nuvem e cargas positivas na parte superior da nuvem, em 90% dos casos, ok? 90% das situações de descarga. O solo tem potencial neutro ou idealmente neutro e tipicamente positivo. Com o aumentar das cargas negativas na base da nuvem, vai fazer consequentemente aumentar o potencial de cargas positivas no solo. E vai originar a formação vai originar a movimentação dessas cargas, ok? Iniciando-se aqui a emissão de traçadores descendentes da nuvem para o solo, que são aqueles raiozinhos que vemos a partir da nuvem, e a mesma coisa acontece do solo para a nuvem, ok? Quando estes traçadores se encontram, forma-se um canal ionizado para a passagem da corrente de descarga atmosférica. De forma simples e resumida, é assim que se forma uma descarga. A descarga atmosférica é um fenómeno transitório, okay, de muito alta intensidade, quiloamperes de corrente, e que acontece em microsegundos. Okay? Uma descarga atmosférica em Portugal tem cerca de 30 quiloamperes em média, e acontece em muito curto espaço de tempo. Os efeitos das descargas atmosféricas são conhecidos por todos, mas nunca é demais relembrar.
Podem ocorrer danos mecânicos provenientes das descargas, ok? Por um impacto direto de uma descarga, seja numa estrutura, seja numa instalação. Danos por efeito térmico, okay? Seja em estruturas naturais, como vemos aqui na foto, em que foi uma árvore que representou o dano, seja numa instalação ou estrutura, ou por existência de atmosferas explosivas, ou de matérias-primas, ou o que for. Outros efeitos das descargas atmosféricas podem ser os efeitos indiretos, neste caso em pessoas e animais. E o efeito indireto que decorre das descargas atmosféricas em pessoas e animais é a tensão de passo. Okay? Muitas vezes vemos notícias com morte de 50 cabeças de gado, 70 cabeças de gado, o que for, em várias regiões do país, inclusive ilhas, também é muito comum. Isso não acontece por terem sido alvo de uma descarga atmosférica direta. Acontece porque a descarga, ao dar-se no solo, forma este gradiente potencial que se vê na imagem e, no caso dos animais de 4 patas, não conseguem colocar-se ao pé coxinho ou juntar as patas e são sujeitos a diferenças de potencial muito elevadas, fazendo, obviamente, com que haja circulação de corrente e, no caso dos animais, tipicamente pelos órgãos vitais, levando muitas vezes à morte. Okay? Nas pessoas também pode ser fatal, mas a maioria dos relatos, obviamente, depende da intensidade da descarga, é que as pessoas possam sofrer desmaios, ou cair, ou ficar com dor de cabeça, obviamente, pela passagem da corrente pelo corpo. Outro dos danos que pode ocorrer, danos indiretos, é os danos por indução eletromagnética. A corrente de descarga tem um campo eletromagnético associado muito elevado, okay? E isso faz com que qualquer equipamento eletrónico nas imediações que sejam sensíveis à variação do campo eletromagnético possam ser sujeitos a induções de corrente que vão danificar os respectivos equipamentos. Okay? Já foi explicado pelos colegas anteriormente, mas um sistema de proteção contra descargas atmosféricas é constituído por proteção externa, para-raios propriamente dito, e proteção interna, descarregadores de subtensão instalados nos quadros. Okay? Como principais normas e regulamentos a reger este tipo de sistemas, temos NP 4426, que estabelece os requisitos para os sistemas de proteção não radioativo, ionizantes, ou sistemas ativos, também conhecidos assim. A 62305, proteção contra descargas atmosféricas também, mas para sistemas passivos, ou seja, hastes de Franklin ou gales de Faraday. A 62561, norma que estabelece os requisitos para todos os materiais, para as duas normas anteriores, ok? Sejam sistemas ativos ou sistemas passivos. A 61643, que estabelece os requisitos para os descarregadores de subtensão. E os restantes regulamentos e despachos, o regulamento de segurança contra incêndio já foi aqui referido pelos colegas anteriormente, e os despachos, entretanto, foram todos revogados com a questão deste regulamento, okay? Com a introdução deste regulamento. A análise de risco, a ARDA, já foi falada várias vezes pelos colegas anteriormente e tem como função definir se é necessário para-raios para uma determinada instalação e, em caso de necessidade, qual é que é o nível de proteção a adotar, como a engenheira Liliana falou. E bem, há 4 níveis de proteção estabelecidos pelas duas normas, é independente usar um sistema passivo ou ativo de para-raios. Os níveis de eficácia, de proteção e os níveis de eficácia dos mesmos são iguais para os dois tipos de sistemas. E a análise de risco é que me vai definir qual é o nível de proteção a adotar se eu necessitar de para-raios para a instalação. E quais é que são os principais fatores que condicionam o resultado final de uma análise de risco? Obviamente que o maior, ou com o maior peso, é o índice ceráunico, ok? O índice ceráunico é o número de descargas, desculpem, por ano e por quilómetro quadrado
que ocorre num determinado local, é a densidade de descargas atmosféricas num determinado local. As dimensões da estrutura, obviamente, também têm um fator muito importante no resultado final. O risco de impacto, isto é, se a estrutura está isolada numa colina e se está exposta à ocorrência de descargas atmosféricas, ou se está no centro de uma cidade rodeada de objetos da mesma altura mais pequenos. Obviamente que nestas duas situações tem probabilidades diferentes de ser atingido. Okay? O risco de incêndio, se é elevado, normal ou fraco, também condiciona o resultado final da análise de risco, porque o risco de incêndio dita-nos quais é que podem ser as consequências de a ocorrência de uma descarga nessa instalação, e obviamente se as consequências forem devastadoras, é necessário optar por um nível de proteção provavelmente mais eficiente. Okay? Outros fatores são presença de pessoas na instalação ou não, e o número de horas de presença, e outros fatores que não conseguiremos abordar aqui na totalidade. Na análise de risco, o que é feito na prática é calcular 4 riscos, que é risco de perda de vida humana, risco de perda de serviços, ou seja, de continuidade de serviço da instalação, e risco de perda de valor económico, que é o R4. O R3 só se aplica, obviamente, a património cultural. Ok. A norma define, a 62305, parte 2, que é a norma que define a análise de risco, define estes 4 valores, 10 levantado a menos 5, 10 levantado a menos 3 para o R2 e 10 levantado a menos 3 para o R4, como valores máximos toleráveis para o risco. Okay? Se da minha análise de risco resultar um valor superior aos máximos estabelecidos, eu preciso de considerar para-raios que caso não tenha considerado. Se eu já tiver a considerar para-raios, vamos supor a nível 4 ou 3, como diz nos quadros, e se ainda assim os riscos calculados forem superiores aos estabelecidos aqui na tabela, eu tenho que aumentar a eficiência do nível de proteção, ou seja, considerar para-raios a nível 2 ou nível 1. Como sistemas de para-raios, eu tenho 2 tipos de sistemas, okay? Gale ou de Faraday, ou sistemas passivos, onde também se incluem as hastes de Franklin simples, muitas vezes vistas nas torres de telecomunicações, ou antenas, ou chaminés. Os sistemas, os de Gale ou de Faraday, combinam múltiplas hastes com ou sem malhado. Anel na cobertura terá sempre, para potencializar, malhado pode ter ou não. E potencialização total da estrutura, no caso das gaiolas de Faraday, e permite o escoamento eficaz da corrente porque tem múltiplas baixadas. Tem normalmente múltiplas baixadas ao longo do perímetro do edifício, o que permite dissipar a corrente de forma mais eficaz e permitir que, por exemplo, em instalações como hospitais, data centers ou armazenamento de material sensível ou inflamável, que o campo eletromagnético no interior da instalação seja nulo, okay? Através desta divisão de corrente e de potencialização total da estrutura. Os para-raios ionizantes ou ativos têm a capacidade de antecipar a emissão de traçador ascendente, e já vamos ver o que é isto, e desta forma têm, com uma única haste, um raio de proteção mais alargado, okay? Já vamos ver na tabela, são mais fáceis de instalar e são ideais para proteção de grandes instalações, de instalações com muita complexidade de equipamentos e alturas na cobertura ou na instalação em geral, e proteção de zonas exteriores, porque têm raios de proteção muito elevados. Okay? Vemos aqui na imagem o tempo de avançar a ignição. Recordam-se no início da apresentação que eu comecei por dizer que na formação de uma descarga atmosférica são emitidos a partir do solo para a nuvem traçadores ascendentes. Okay? É isto que vemos aqui na imagem que se formou a partir da coluna, um traçador ascendente, e formou-se aqui 2 traçadores ascendentes a partir da árvore. Um deles fechou-se e formou-se o canal ionizado. O que um para-raios ionizante tem, ou ativo, em relação a uma haste de Franklin ou simples, é a capacidade de
de lançar este traçador que vemos aqui na imagem antes de tudo o resto nas mesmas condições, ok? Porque as pessoas lançam traçadores, as árvores lançam traçadores para a atmosfera, o Sol lança traçadores para a atmosfera, todas as estruturas lançam traçadores. O para-raios ativo ionizante tem capacidade de o lançar primeiro que tudo o resto, porque tem uma tecnologia associada, pode ser eletrónica ou não, que lhe permite lançar este traçador e desta forma o seu traçador irá já mais acima de todos os outros traçadores e aumentar a probabilidade de ser ele o alvo de descargas atmosféricas, ok? Que é o objetivo que se pretende para um para-raios. Estes são os raios de proteção típicos de um para-raios ionizante com 60 microsegundos de tempo de avançar a ignição, ok? Que é o tempo máximo de avançar a ignição que a norma estabelece para efeitos de cálculo do raio de proteção. Existem, apenas para nota, para-raios ionizantes radioativos, ok? Como vemos aqui na imagem, os dois mais comuns são proibidos desde 87 e, portanto, existem ainda muitos, mas são proibida a sua instalação e fabrico, e é para terem como nota que, se virem algum, conseguir identificar e recomendarem a recolha do mesmo, ou a substituição do mesmo, por para-raios com tecnologia legal neste caso. Sistemas passivos. Há 3 formas de dimensionar os sistemas passivos, através do método do ângulo, do modelo eletrogeométrico e do método das malhas. Okay? O modelo eletrogeométrico é definir uma esfera de raio X, em função do nível de proteção que resulta da análise de risco ou das tabelas da nota técnica, e fazer passar a esfera por cima da estrutura, ver quais são os pontos atingidos pela esfera e protegê-los de forma a que, quando voltamos a passar a esfera por cima da estrutura já protegida, a esfera toque ou no sistema passivo ou no solo antes de tocar na instalação. E desta forma conseguimos garantir a proteção da minha estrutura ou instalação. O método das malhas é a aplicação direta de um emalhado com a aplicação direta das dimensões que vemos na tabela, ok? Nível 1, 5x5, até o nível 4, 20x20, é a análise direta. Se eu tenho nível 1, aplico um emalhado 5x5, se eu tenho nível 3, 15x15, na cobertura, ok? A distância entre baixadas, depois, é também dependendo do nível de proteção. Se for nível 1 e 2, 10 metros. Se for nível 3 e 4, 15 e 20 metros, respectivamente. Eu devo colocar baixadas em cada canto dos edifícios, se possível, e depois meter baixadas, ou instalar ou dimensionar baixadas, no máximo às distâncias indicadas aqui. Okay? O método do ângulo é o método que me permite saber qual é o raio de proteção de uma haste simples. Okay? Varia em função da sua altura e do nível de proteção que eu estou a adotar. Okay? O raio de proteção de uma haste simples através do cone é dado pela tangente de um ângulo que se retira do gráfico, deste que temos aqui, em função do nível de proteção, vezes a altura da haste. Okay? E aí obtemos o raio de proteção da respectiva haste. Princípios gerais dos condutores de baixada, no caso dos sistemas ativos ou ionizantes. No mínimo, 2 condutores de baixada. Se for isolado, pode ter apenas um condutor de baixada. Se forem instalados vários para-raios ionizantes no mesmo edifício, as baixadas podem ser partilhadas, isto é, eu posso ter 3 para-raios e 3 baixadas, no mínimo. No mínimo, N para-raios igual a N baixadas, desde que eu interligue todos os para-raios na cobertura, okay? Mastros com mastros. A norma permite isso, NP 4426. Para que 2 baixadas possam ser consideradas independentes, elas têm que estar afastadas entre si de pelo menos 2 metros, isto é, os para-raios ativos ou ionizantes não isolados carecem de 2 baixadas, preferencialmente em fachadas opostas. Se não puder, no mínimo tem que ter um afastamento de 2 metros, senão não são consideradas baixadas independentes. As baixadas devem ser o mais curtas e diretas possíveis, sem raios de curvatura e de forma a respeitar a distância de separação entre todos os elementos metálicos. Fixações a cada 33 cm no caso dos sistemas ativos ou ionizantes e proteção mecânica nos últimos 2 metros a partir do nível do solo.
Sistemas passivos. Os princípios gerais das baixadas são que, como já vimos, existam vários caminhos de escoamento paralelo em direção ao solo, ok? De acordo com a tabela que vimos atrás e em função do nível de proteção, ok? Uma baixada em cada canto dos edifícios e depois estabelecer baixadas de forma a que não exceder estas distâncias estabelecidas em função do nível de proteção. A mesma coisa para as trajetórias, o mais curto e direto possível. Ligações em potenciais entre todas as partes condutores da estrutura e fixações a cada 50 centímetros. Desculpa. Para materiais de rede de terras, a 62561 estabelece os requisitos em termos de secções, dimensões e revestimentos dos materiais que se podem utilizar nas redes de terras. Os elétrodos em aço galvanizado têm que ser embebidos no betão, okay? Não podem ser instalados diretamente no solo, têm muito baixa resistência à corrosão e podem desabilitar a minha instalação, dependendo do tipo de solo, obviamente, mas num curto espaço de tempo, colocando em causa a segurança da instalação e das pessoas que a utilizam. Os elétrodos do para-raios, de acordo com o NP 4426, tem que ser instalados a uma profundidade mínima de 50 cm, ok? O valor de resistência de terra deve ser inferior a 10 ohms e podemos ter elétrodos nestes dois tipos de configuração, tipo A1, pata de galo ou pata de ave, como é tradicionalmente conhecido, e tipo A2, que é um elétrodo em linha. Em ambos temos, no mínimo, 3 piquês de 2 metros, ok? Tipicamente em aço cobreado e que tem que cumprir o revestimento de 250 microns estabelecidos pela norma. Para os sistemas passivos, eu também posso ter estes dois tipos de sistemas, A1 e A2, quando eu tenho, por exemplo, uma haste simples numa torre ou numa chaminé. Quando temos uma gaiola de Faraday, tipicamente temos um elétrodo do tipo B, um elétrodo em anel, porque temos lá está várias baixadas ao longo do perímetro do edifício e é necessário potencializar todas elas. Para além do elétrodo tipo B, é necessário fazer o reforço em cada baixada com um elétrodo de mínimo de 2 metros e cumprir o mesmo requisito de 10 ohms. No que toca aos sistemas de proteção interna, descarregadores de sobretensão, os descarregadores são classificados pelas normas internacionais como a classe 1, classe 2, classe 3. Na Europa, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E na Alemanha, tipo B, C e D. Os descarregadores de sobretensão são instalados seguindo a coordenação de isolamento das regras técnicas, de fora para dentro da instalação, colocando proteção mais grossa de fora para dentro da instalação, reduzindo a robustez da proteção, neste caso os descarregadores. Ou seja, descarregadores do tipo 1 mais 2, ou tipo 1 só, nos QGBTs e nos quadros de entrada, se houver QGBT ou se só houver quadro de entrada, e nos quadros parciais, proteções do tipo 2, okay? Proteção média. Junto às cargas e aos equipamentos sensíveis, descarregadores do tipo 3, proteção fina. Isto porque a norma classifica as zonas de maior exposição a campo eletromagnético, obviamente na ocorrência de uma descarga. E, obviamente, que as zonas exteriores do edifício e as zonas periféricas do edifício são as que têm maior campo eletromagnético associado, reduzindo esse campo eletromagnético à medida que nos vamos deslocando para o interior da instalação, ok? O que a norma define como LPZ0A, LPZ0B, LPZ1, LPZ2 e LPZ3. São as zonas que podemos ter numa instalação. Os descarregadores do tipo 1 são descarregadores que são testados na onda 10350, ok? São descarregadores que vão escoar correntes impulsionais, ok? Correntes provenientes de descargas atmosféricas. Os descarregadores do tipo 2 já não. Os descarregadores do tipo 2 atuam na onda 820, uma onda de muito menor energia e que vão escoar as sobretensões provenientes, lá está, de sobretensões temporárias e não transitórias como os descarregadores do tipo 1, que atuam numa onda de uma energia muito superior. Okay?
Os carregadores tipo 3 são testados numa onda 1,250, uma onda ainda menor, e para instalação, como já disse, junto aos equipamentos mais sensíveis. Cá está as duas curvas. A curva vermelha 10350, com uma energia associada muito elevada, okay? Demora 10 microsegundos a atingir os 100 kA, e depois demora 350 microsegundos para que a sua corrente de pico baixe para metade. A onda a verde é a onda dos carregadores tipo 2, é uma onda do tipo 820, okay? Com uma energia muito menor quando comparada com a curva vermelha. Portanto, os descarregadores do tipo 2 não estão preparados para suportar fenómenos provenientes de descargas atmosféricas, porque esses são associados a uma onda com muito maior energia. Okay? Estes são os principais parâmetros dos descarregadores sob tensão. Okay? A corrente nominal, que é a corrente que um descarregador tem que aguentar 20 vezes no processo de fabrico. A corrente máxima só necessita de aguentar uma vez. A corrente de impulso só é uma característica associada apenas aos descarregadores tipo 1, ok? Porque é na onda 10-350. O nível de proteção UP é um dos pontos importantes a ter em conta, porque é a tensão que o descarregador vai permitir que o equipamento seja sujeito aos seus terminais, ok? E esse nível de proteção UP é definido pelas normas como não poder exceder os 4 kV na zona LPZ0, ok? Para descarregadores do tipo 1, 2,5 kV para descarregadores do tipo 2, ok? Na zona LPZ 1 e 2, e descarregadores do tipo 3 na zona LPZ3, 1,5 kV. Isto é o que está representado a vermelho, que é o que a norma define como tensão máxima, que tem que estar sujeita nos equipamentos. A vermelho é o que tipicamente os fabricantes, a verde, desculpem, é o que tipicamente os fabricantes têm como valores de UP que podemos ver que são relativamente mais baixos do que o equipamento terá que aguentar. Guia rápido da seleção de descarregadores sob tensão, para concluir. Se não tem obrigatoriedade, no caso dos descarregadores sob tensão, se não tiver proteção contra descargas atmosféricas, ok? Ou posso colocar um descarregador tipo 2. Se eu tiver um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, eu sou automaticamente obrigado a passar o descarregador tipo 2 para descarregador tipo 1, ok? Ou 1 mais 2, pode ser proteção combinada, porque lá está, o tipo 2 não está dimensionado ou preparado para aguentar um fenómeno de impulsional, ok? Se a minha instalação for alimentada por uma linha aérea, também tenho que considerar descarregador tipo 1 na entrada da instalação e reduzir o nível de proteção para 2 e 3, como já foi falado, nos quadros seguintes, de distribuição a parciais e junto aos equipamentos. Em termos de manutenção e verificação aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas ativos e passivos, ou descarregadores sob tensão também, inicialmente, logo com a conclusão da instalação, devem ser verificados também periodicamente em função do nível de proteção, ok? E cada vez que a estrutura for protegida, atingida ou modificada, ok? Se faltarem 5 meses para a verificação periódica, mas se detectar a ocorrência de uma descarga, é necessário pedir de imediato a verificação dos para-raios. A verificação visual, temos verificação visual e completa. A visual é mesmo verificar apenas visualmente a continuidade elétrica, a resistência à corrosão dos materiais, se apresentam sinais de corrosão ou não, danos nas fixações e potencializações, etc. Na verificação completa, para além disto tudo, no caso dos sistemas ativos, tem que ser feito o teste ao captor para garantir o seu correto funcionamento e a medição das redes terras dedicadas ao para-raios. Okay? A verificação dos descarregadores, verificar os seus sinalizadores, ver se mudaram de estado e a continuidade dos fusíveis. Muito obrigada, Engenheiro Yannick, pela sua apresentação. Finalizamos assim as nossas apresentações dos nossos convidados e aproveito para agradecer a vossa partilha
e a autorização para disponibilizar a gravação desta sessão a todos que estão a assistir. Esta gravação vai ser disponibilizada na página da Ordem dos Engenheiros da Região Norte na publicação deste evento. Vamos agora dar início ao esclarecimento de questões, onde poderão colocar as vossas dúvidas por escrito através do chat. Algumas questões já foram aqui lançadas e vou pedir ao meu colega Mário de Almeida para questionar. Exatamente, Manuela, muito bem. Ora bem, agradeço a apresentação, foi extensa e esclarecedora, penso. No entanto, o vídeo depois será visto com mais calma por cada um e terão a oportunidade de seguir as explicações, particularmente esta parte mais intensa e mais técnica. Ora bem, eu estou aqui a ver algumas questões dos participantes, deixa-me ver aqui por ordem o que é que eu posso aqui. Vou ver se recolho aqui as principais questões iniciais, por ordem cronológica. Vamos aqui ver, então. Começamos aqui pela primeira questão do Sérgio Machado, que pergunta, ou pelo menos escreve o seguinte: em instalações classificadas pela diretiva Seveso, quais as regras legais para a instalação de para-raios? Eu vou reler mais algumas questões, agrupá-las, lançar para os oradores e depois, entre os oradores, fazerem o favor de distribuir as respostas. O Luís Domingues, eu depois posso repetir a pergunta se for necessário. O Luís Domingues escreve: no último quadro mostrado, efetivo com valores da ordem de centena, que abrevia. Ou seja, o que é que abrevia? Não percebi muito aqui a questão, já perguntei ao Luís Domingos se ele pode clarificar. Deve ser a apresentação da engenheira Liliana, exatamente. O José Junqueira diz: reforça a pergunta colocada pelo Sérgio Machado para as indústrias enquadradas na Seveso 3. Portanto, aqui a Seveso está aqui a chamar a atenção. Vou fazer mais uma e depois passo para os oradores. Em instalações Seveso, exceto os edifícios que têm MAP, ou seja, MAP, como se encara as NT? Bom, estas siglas é para quem as conhece, portanto, caros oradores, caros colegas, não sei se conseguiram aqui apanhar as perguntas, se puderem já fazer uma resposta a este pacote, agradeço. Vou tentar aqui em relação à Seveso. Então, a nota técnica aplica-se aos edifícios que têm a ver, onde se aplica o regime jurídico, mas as normas não. As normas são aplicáveis a todos os edifícios. Portanto, numa indústria desse género, se a legislação não o prevê, deve ser feita a análise de risco de acordo com a norma 62.305-2 e se a análise de risco der que se deve implementar um SPDA com determinado tipo de índice de nível de proteção, deve ser instalado. Cerámico. Ok, não sei se... Eliana, não sei se tem aqui alguma questão, quer que eu recapitule aqui alguma questão? Aquela questão relativamente do efetivo. Do efetivo, é isso. Não percebi muito bem. No último quadro mostrado... Relativamente ao efetivo, o efetivo é o que está determinado no nosso Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios, portaria 135, e esses quadros foram conjugados e foram definidos, mantendo o mesmo efetivo para as categorias de risco de instalação. A única coisa que foi acrescentada e adaptada foi a questão do SPDA Eduardo. O efetivo mantém-se. Muito bem. Penso que está respondido. A Anabela aqui tem mais umas questões que vai agora ajudar-me aqui, começando aqui talvez pelo Pedro Cabral, não é? Exatamente. Onde se pode consultar o nível cerámico? E depois temos aqui outra questão. Além de edifícios que se prevê para linhas elétricas, quer de transporte, quer ferroviárias, e já agora para blindagens metálicas, quer chapas de confinamento, pé de pós, quer malhas de blindagem magnética.
Essa questão é de quem já agora, Anabela? Eu penso que é do engenheiro Luís Domingues. Não sei a quem que se destina, mas vou deixar isso aos oradores tomarem a iniciativa e se calhar depois avançamos para as outras. Eu não percebi, foi muito bem a questão. Poderia repetir, por favor? Além de edifícios que se prevê para linhas elétricas, quer de transporte, quer ferroviárias. E já agora, para blindagens metálicas, quer chapas de confinamento, pé de pós, quer malhas de blindagem magnética. Do Luís Domingues. Se tiver alguma dúvida, ele se calhar poderá escrever a questão mais detalhadamente mais à frente. Sim, eu agradecia porque não estou a perceber o contexto e o enquadramento. Não é? Aguardamos então. Agradeço ao colega. E sobre onde é que se pode consultar o nível cerâmico? Assim, neste momento, essa é uma questão que já tem surgido várias vezes, até noutras apresentações. Não existe efetivamente uma base de dados por onde todos se possam guiar. Okay? Isto é, obviamente que um projetista que vá à internet tentar pesquisar um mapa cerâmico irá obter um mapa, outro poderá obter outro mapa, isto porque não existe uma tabela com valores médios definidos ou estabelecidos, não existe um mapa cerâmico atualizado, disponibilizado, por exemplo, por uma entidade como o IPMA, que tem esses sensores de campo ativos pelo país. Esses dados pelo IPMA são pagos e mesmo assim são difíceis de obter e, portanto, para já, de momento, não existe uma base de dados por onde todos se possam guiar. É uma coisa a estudar e a pensar para incluir, eventualmente, até em documentos, neste caso da NIPC, e sim, seria importante haver uma base de dados para que todos pudessem guiar pelo mesmo, porque é inevitável que um gabinete de projeto utilize um índice cerâmico e outro possa utilizar outro ligeiramente diferente, porque existem vários mapas cerâmicos disponibilizados. O que é importante? Utilizar um mapa cerâmico com o maior tempo de amostragem possível, ok? Muito bem, engenheiro Yannick. É pena que realmente não haja essa tabela, já eu próprio andei à procura dela. Ora bem, para já. Exatamente. Ora bem, temos aqui a nossa colega Silvia Lima, neste momento até posso dizer que é a nossa colega de colégio, portanto é uma projetista bastante competente. Boa tarde, deverão estar inscritos no ANPC os projetistas de segurança contra incêndio? O projetista de instalações elétricas também deve inscrever-se na ANPC? Engenheira Liliana, o que é que diz? Portanto, quem está inscrito na ANPC são só os projetistas de segurança contra incêndio, os engenheiros eletrotécnicos, projetistas de projetos elétricos. Para isso fazer um projeto elétrico não necessita estar inscrito na ANPC, apenas os projetistas de segurança contra incêndio. Mas é um facto que são os projetistas de eletrotecnia que irão fazer o cálculo do ARDA e vão passar esse cálculo ao técnico que está inscrito na ANPC. Muito bem. Já acho que percebi a ideia e até fiquei esclarecido. Anabela, queres fazer a seguinte pergunta? Sim, eu faço já duas perguntas, se possível, à engenheira Liliana, se conseguir responder. Uma é do João Bacalhau. Quando o nível de proteção da ARDA corresponder a uma categoria de risco do edifício mais elevada que o estabelecido nos quadros, o edifício terá que elevar a sua categoria de risco? E aproveita a última questão da Silvia, da nossa colega. Os responsáveis técnicos, como fazem a inspeção aos para-raios, têm que estar inscritos na NPC? Já agora vou responder a última. Os responsáveis técnicos têm que estar inscritos na ANPC, é isso? Eu estava a questionar se eles, como fazem inspeção aos para-raios, muitas das vezes a medição das terras, se eles têm que estar inscritos, sim, e fazerem a respectiva formação, ou se podem fazer o seu trabalho e têm a respectiva validade.
Eles têm que estar inscritos na DGES apenas, para já. O site, no nosso site, a NPC, estão lá escritos os parâmetros todos que devem ser nas credenciações. Eu não estou na parte das credenciais, como é óbvio, mas julgo que não seja necessário eles estarem inscritos. O engenheiro eletrotécnico tem que estar inscrito na DGES, agora na NPC não. Muito bem, já se percebeu que quem faz projeto contra incêndios, esse tem que estar. Os outros passarão os cálculos e o seu trabalho para os peritos, não é? Pronto. Ora bem, aqui do João Bacalhau, penso que é isto. Relativamente à questão do engenheiro João Bacalhau, ele refere que quando o nível de proteção do ar corresponder a uma categoria de risco de incêndio elevada, mais elevada, deve corresponder então à 4ª categoria de risco, como é que é? Estabelecimento no quadro. Já agora pode-me continuar com a pergunta? Claro que sim. Quando o nível de proteção da área corresponder a uma categoria de risco do edifício mais elevada, custa estabelecido nos quadros, o edifício terá que elevar a sua categoria de risco? Se precisa de elevar ou não? Aqui, o engenheiro Bacalhau acho que deve estar assim um bocadinho confundido com as categorias de risco. As categorias de risco da instalação só vai da segurança contra incêndio de 1 à 4ª categoria de risco. Se o ARDA apresentar um valor de nível de proteção mais elevado do que o que está estabelecido nos quadros, aí sim tem que se ter em consideração o nível de proteção indicado no cálculo do ARDA. Agora, o nível de categoria de risco da instalação mantém-se, é só de 1 a 4, não sobe. O que poderá alterar é o nível de proteção. Acho que ficou esclarecido. Do mesmo colega João Bacalhau, está-se a seguir por ordem cronológica, portanto, o João Bacalhau pergunta ao engenheiro Mariquito, onde está escrito e estabelecido que apenas é necessário ter credenciação para o captador ativo, contador e detectores de trovões? Ou seja, ele pergunta onde é que está isso escrito. Aproveito já outra questão, que é para avançarmos, do Paulo Ramos. Boa tarde, como podemos ter acesso aos documentos de apoio do ecrã? Bem, isto já foi respondido, portanto, não vale a pena este tipo de pergunta, porque o vídeo vai ser disponibilizado. Sigo aqui com mais outra pergunta do João Bacalhau, para o mesmo colega engenheiro Periquito. Na conformidade e termo de responsabilidade, é apenas aplicável a partir de 1 de 2009, ou a partir de 13 de 10 de 2022, como vamos colocar o termo de responsabilidade nos projetos e instalações antigos. No caso de uma ocorrência, o técnico não tem responsabilidade civil perante as companhias de seguro devido ao risco de incêndio? Bom, eu penso que isto é mais uma questão de âmbito legal, digamos, de responsabilidades. Juntando à outra questão atrás, talvez o engenheiro Periquito possa responder. Se tiver dificuldade, é só ler aí no chat, ou eu renovo a pergunta. Engenheiro Periquito. É Periquito, peço desculpa. Mariquito, peço desculpa. Engenheiro Mariquito. Em relação à primeira questão do engenheiro Bacalhau, que eu cumprimento, isso foi discutido na nota técnica, como ele bem sabe, e foi transmitido para os colegas que fazem a credenciação, que só esses 3 elementos é que necessitavam de inscrição para serem comercializados, ou para quem comercializa esses equipamentos é que necessitava de fazer a inscrição. Isso estará disponível no nosso site e na plataforma que têm que aceder para poderem efetuar a inscrição. Em relação aos termos, em termos de, se houver um novo projeto de segurança, aplica-se a data que for após a publicação da nota técnica, já todos têm que ter esse estudo, então aplica-se a data que for. Anteriormente, não há essa obrigatoriedade, porque a nota técnica não é retroativa. E não havendo critérios para implementar os SPDAs, conforme está descrito no artigo 191, salvo erro,
Não se pode obrigar a que os técnicos emitam os termos. Se fizerem uma nova instalação no edifício novo, no edifício existente, aí vai-se aplicar a nota técnica e tem que emitir o termo de responsabilidade. Agora, se já está instalado, para nós, em termos de ANPC, não tem que emitir nenhum termo de responsabilidade. Muito bem, engenheiro Mariquito, muito obrigado. Anabela, queres... Ora bem, queria dizer que temos aqui dezenas e dezenas de questões, mas enfim, vamos tentar aqui resumir isto. Anabela. Do nosso colega engenheiro Sérgio Leitão, que faz parte também aqui do Colégio de Eletrotecnia, na colocação e operação da instalação, quais são os ensaios que são obrigatórios? Os mesmos que na verificação periódica? Eu aqui posso ajudar a responder. Efetivamente, verificar, antes de mais, se foi cumprido o estabelecido no projeto, okay? Em termos de nível de proteção, alturas úteis para a instalação e para equipamentos. No caso de sistemas passivos, efetivamente, a questão do emalhado, se existir, e das distâncias entre baixadas, se cumprem o projeto e se estão de acordo com o nível de proteção estabelecido. E que potencializações é necessário no ato da instalação, principalmente, também na manutenção, mas na instalação, mais importante ainda, para que fique logo conforme, verificar todas as distâncias de separação dos elementos do para-raios aos elementos metálicos que possam existir na instalação, de forma a ver se não é necessária a potencialização. E, obviamente, fazer, logo no ato da instalação da execução do eletroterra dedicado ao para-raios, fazer as medições necessárias para verificar se a resistência de terra é abaixo do estabelecido e verificar se todos os componentes estão instalados de acordo com os requisitos, quer do projeto, quer das normas. Okay? Muito bem, engenheiro Yannick. Ora bem, como sabem, isto realmente é muito difícil de responder a toda a gente. Há aqui alguns colegas que fazem algumas perguntas recorrentes, outras, enfim, múltiplas já. Ora bem, vamos passar aqui para... O Jorge Timóteo tem aqui uma questão, mas é um bocadinho parecida com as questões anteriores, portanto eu pedi-lhe desculpa, mas que depois, na visualização do vídeo, talvez possa tirar essas dúvidas. Bom, o Hugo Vieira diz o seguinte: num edifício com para-raios instalado, é suficiente a instalação no QGBT, portanto, quadro geral baixa tensão, e ou quadro de entrada, portanto, é o quadro de habitação, de utilização, de um descarregador de subtensões do tipo 1+2, ou é obrigatório instalar também descarregadores de subtensões do tipo 2 nos quadros parciais? De que forma os fabricantes, comercializadores de descarregadores de subtensões podem ajudar? Eu aqui também penso que posso ajudar na resposta. Aqui é o engenheiro Hugo Vieira. No edifício com para-raios, como eu referi, automaticamente é obrigatória a instalação de descarregador de subtensão do tipo 1 ou 1+2, pode ser proteção combinada, no QGBT e ou no quadro de entrada, se estes forem distintos. O QGBT no exterior, por exemplo, o quadro de entrada no exterior onde está instalado o edifício, aí teria que instalar nos dois. A questão deve-se colocar mais a seguir, efetivamente, que é se eu nos quadros parciais de distribuição necessito de instalação também de descarregadores do tipo 2. Para fazer a correta coordenação de isolamento, sim. Ainda para mais se esses quadros de distribuição ou quadros parciais se alimentam equipamentos ou outras infraestruturas que são cruciais para a continuidade de serviço da minha instalação. Isto porque a norma também estabelece que, isto mais aplicado ao caso dos hospitais, que se for colocada em causa a continuidade de serviço e que essa continuidade de serviço também coloque em causa a saúde ou a vida neste caso a vida das pessoas presentes na instalação, que seja obrigatória a instalação de descarregadores de subtensão. Okay? Muito bem, Anabela, tens aqui mais uma questão? Exatamente, tem aqui uma questão, duas até, sobre o mesmo tema, que é da resistência de terra.
Do Sérgio Machado, qual é o valor da resistência terra mínima legal para descarregar corrente de componente alterna captada por condutas em aço enterradas? E depois outra questão que tem a ver com o valor máximo de terras, que vocês até na nota técnica referenciam que é o valor de 10 ohms, mas em alguns textos vocês escrevem que se o valor de 10 ohms não puder ser obtido, deverão ser tomadas medidas complementares, e referem que até a totalidade dos elétrodos enterrados possuírem um comprimento de 160 metros para o nível 1 e de 100 metros para os outros níveis. Nestas circunstâncias, não precisamos de medir as terras depois da execução da terra. Se existe outro valor para além dos 10 ohms, qual é o valor? E são estas duas questões. Efetivamente, é necessário cumprir os 10 ohms. E as duas normas, neste caso, quer a norma NP 4426 para sistemas ativos, quer a 62305 para sistemas passivos, prevêem duas medidas complementares nas situações em que não se consegue atingir esses 10 ohms. No caso dos sistemas passivos, tem que ser cumprida o comprimento do anel, era o quadro que está presente na minha apresentação, aquele gráfico, em que se o comprimento do anel do tipo B for superior ao que o nível de proteção estabelece, depois depende do nível de proteção diretamente, eu estou a cumprir os requisitos mínimos. E tipicamente numa instalação com eletroserra do tipo B, se eu não conseguir garantir os 10 ohms, a não ser que a instalação seja muito pequena, eu estou, na grande maioria das situações, a cumprir isso. No caso dos sistemas contra ativos, contra descargas atmosféricas, se não for possível alcançar o valor de resistência terra inferior a 10 ohms, a norma prevê duas medidas complementares. A utilização de produtos de melhoramento de terra, nos condutores horizontais e verticais, e a segunda medida é exatamente a que foi referida, que é para o nível 1 prever um comprimento total de 160 metros para condutores, sempre sem exceder em nenhum dos pontos um comprimento superior a 20 metros, ok? Num único elétrodo, isto é, não pode existir nenhum piquê vertical, por exemplo, com mais do que 20 metros de comprimento, nem nenhum troço horizontal com mais do que 20 metros de comprimento, porque as descargas atmosféricas são um fenómeno transitório, vão ver impedância e, quanto maior for o comprimento do elétrodo enterrado, menor será também a eficácia e capacidade dessa corrente depois ser escoada de forma rápida e em segurança. Ok? E, portanto, sim, no caso dos nível 1, 160 metros de condutor enterrado e nível 2, 3 e 4, 100 metros de condutor enterrado. Se isso ocorrer e se eu tomar esta medida complementar 2, não decido fazer mais nada. Posso deixar a instalação, por exemplo, com 17 ohms após a tomada destas medidas. Está previsto pela norma. Muito bem, engenheiro, isto foi uma explicação técnica muito boa. Bom, eu para não deixar a secas completamente as questões que têm a ver com a parte legislativa e regulamentar da ANPC, e que os colegas engenheiro Liliana e engenheiro Mariquito, há aqui uma questão muito singela, muito simples, mas que me fez pensar, a questão é minha. A questão do material e do certificado do material e tudo. Ora bem, nós sabemos, há um importador e há revendedores e há instaladores que compram os materiais e tal. Portanto, a entidade que tem que estar inscrita na ANPC é seguramente, em princípio, talvez o importador, não é? Mas se houver 2 ou 3 revendedores e o instalador for adquirir isso a um revendedor, como é que o processo fica esclarecido quanto, digamos assim, à responsabilidade dessa entidade que vendeu, a última fatura, de estar inscrita na ANPC? Isto é, o revendedor tem, ou os 3 revendedores têm que estar inscritos todos, é só o importador? Como é que esse processo fica claro para quem depois vai inspecionar ou vai verificar as condições legais? É capaz de nos explicar, engenheira, o engenheiro Mariquito? Não sei se foi claro. Mariquito, se calhar não sei responder. Não é fácil apanhar esse fio todo à meada. É muito típico aqui no nosso país haver um importador, portanto há revendedores de material elétrico, há comercializações de materiais que vêm de um lado para o outro, o instalador dirige-se a um balcão, mas o importador é outro. Quem é que tem que estar e quem é que não tem que estar inscrito na ANPC?
É a apresentação da fatura que conta para um método de inspeção, é o que é. Isto acaba por ser uma questão prática que evita problemas e dores de cabeça. Exatamente. O que tem sido prático, o que tem sido a prática é o último interveniente, o que põe o produto na obra. Isso é complicado, não é? É complicado, mas... É complicado, mas enfim, é o que está na lei, não é? Mas, portanto, a interpretação que a NPC faz. Bem, eu não queria demorar muito esta questão, porque estamos no mesmo final, estamos a 2 minutos do fim, não quer dizer que a gente não venha aqui uns minutos de tolerância, portanto, queria só dizer, e a Anabela vai referir isso, há aqui muitas outras questões que estão por responder. Anabela, vais ter que fechar para que realmente não atrasarmos demasiado aqui a sessão. Anabela. É um facto que nós vamos ter que fazer uma sessão mais longa sobre este tema para podermos responder a todas estas questões, seja online ou vertente presencial. Estamos aqui a atacar um ponto crucial em que os nossos membros e toda a gente que está aqui a assistir tem dúvidas, questões e questões muito técnicas, o que acaba por ser muito importante para nós, que temos que também arranjar forma de respondê-las todas. Hoje já não vai ser possível, já estamos mesmo um bocadinho contra o tempo, mas queria aproveitar para agradecer a todos os oradores que estiveram aqui presentes, a todos vocês que estiveram aqui a assistir. Espero que tenha sido algo que vos possa ajudar no vosso dia-a-dia e que tenha cumprido, pelo menos com parte das expectativas que tiveram. Aqui vou pedir ao engenheiro Mário Almeida para fechar a sessão, para divulgar aqui os próximos eventos que também serão técnicos e muito importantes. E muito obrigada a todos, espero ver-vos em breve da minha parte. Mário. Obrigado a todos. Antes de mais, acho que foi uma bela sessão, como sempre é curta. Ora bem, o nosso colégio tem como objetivo primordial partilhar informação, ajudar os nossos colegas a trabalhar melhor e com mais qualidade e principalmente enquadrá-los no regime legal que estiver em vigor para que possam estar confortáveis a fazer o seu trabalho. O colégio, aqui, digamos, uma equipa de 8 pessoas, estão aqui alguns colegas na plataforma, escuso de referir os nomes, mas somos vários, e a Anabela, de facto, aqui coordenadora das atividades, tem já aqui em alinhamento para o dia 18 de maio, o tema são sistemas de terra. Portanto, é uma sessão presencial aqui na Ordem dos Engenheiros na região norte, sobre legislação, controle e execução das soluções. Temos também para o dia 29 de maio um tema que é absolutamente crucial para os tempos de hoje, que é a transição energética em Portugal, presente e futuro. Também uma sessão presencial, portanto, acaba por ser mais intensa, falando sobretudo sobre o mercado de eletricidade, como reduzir o preço da fatura de eletricidade, com a REN, produção distribuída, comunidades de energia renovável, hidrogênio, famoso hidrogênio, aplicado na engenharia versus energia. Bom, eu não me alongo mais uma vez reforço o agradecimento a todos os que tiveram a ouvir-nos, dizer que há aqui muitos colegas, o Rita Pereira, o João Carlos Gonçalves, enfim, muita gente que está aqui, que agradeço imenso as vossas questões, estão registadas e irão ser respondidas e seguramente com o vídeo que vai ser partilhado confortavelmente no vosso sofá, vão ouvir isto e com certeza que os colaboradores, os oradores terão aqui contactos que poderão depois deixar-nos para partilhar e colocarem as questões diretamente às entidades. Muito obrigado a todos. Engenheira Liliana, muito obrigado. Engenheiro Mariquito, eu também tenho pessoas, Piriquito não é o caso, é Mariquito. Engenharia Anico Pedrosa também, muito obrigado. Obrigado, Anabela. Obrigado a todos e espero que realmente continuem aqui a estar atentos às nossas sessões técnicas na página da Ordem dos Engenheiros. Muito obrigado e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa Páscoa. Boa tarde. Boa Páscoa. Muito obrigado também. Muito Para obrigado. quem ainda está presente e quiser, de alguma forma, dar alguma sugestão, alguma recomendação de alguns temas ou assuntos que devam ser abordados aqui no Colégio de Eletrotecnia da Ordem dos Engenheiros da região norte, utilizem o chat para exporem a vossa questão, dúvida, assunto, tema que achem por bem que seja discutido, analisado e nós tentaremos, obviamente, tentar arranjar forma para fazermos essas sessões, sejam presenciais ou online, para responder às vossas dúvidas do vosso dia-a-dia. Muito obrigada.